Olá pessoal, olá a todos os seguidores aqui do canal. Boa noite para você que vai assistir à noite, ou bom dia, ou também boa tarde, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, não sei. Talvez você veja à noite, talvez você veja de manhã, ou talvez você veja à tarde. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja, seja no Brasil ou em qualquer outro país, em qualquer outra nação do mundo. Esse vídeo, pessoal, é um vídeo mais introdutório, tá? É mais uma introdução da construção da cabeça de maneira simples, seguindo o método do Andrew Loomis, conhecidíssimo método do Andrew Loomis, né? Que eu particularmente gosto bastante, sou muito fã desse artista e desse grande professor que foi, né, o Andrew Loomis, um grande ilustrador, né, norte-americano. E eu acredito que muita gente aprendeu a desenhar cabeças seguindo o método dele, com certeza, né, que é um método conhecidíssimo, né, um método muito reconhecido mundialmente, né. E quem nunca desenhou seguindo as diretrizes, os parâmetros, né, do Andrew Loomis? Então esse é apenas mais uma aportação da minha parte, né, seguindo esse método, né. Com certeza tem muitos tutoriais, infinitos tutoriais aqui no YouTube, muito melhores do que o meu, dando a explicação da construção da cabeça segundo o método do Loomis, né? Mas eu queria aqui deixar o meu registro, a minha pequena aportação aqui no meu canal, né? Para vocês e para quem queira que veja esse vídeo, eu vou estar deixando aqui o meu pequeno aporte, né, referente a esse método, né, e tentar explicar ele de uma maneira mais básica e simples possível, né, para todos aqueles que gostam de desenhar e apreciam as artes, né. Talvez você esteja aprendendo e talvez esse vídeo pode ser útil para você, né. Então eu vou deixar aqui registrado e estou gravando este tutorial, começando mais com essa base introdutória, né, dessa arte que eu vou estar aqui fazendo, e vocês vão estar acompanhando esse trabalho que eu vou fazer, e para a gente estar estudando a construção da cabeça, tá? Isso aqui é uma ilustração que eu vou fazer, eu já criei a composição, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui eu fiz um círculo, aqui tem 3 círculos na verdade, né? São 3 círculos, aqui tem um círculo, aqui tem um círculo que vai ser uma cabeça, aqui tem outro círculo, né? Outra circunferência, e aqui mais abaixo tem outro. Então são 3 círculos, tá? São 3 personagens, tá? De uma série, de um seriado antigo de TV, que eu gosto bastante, do seriado Star Trek, né? Da década de 60, né? Aqui no Brasil foi traduzido como Jornada nas Estrelas, mas o título original em inglês é Star Trek, né? Que é Jornada nas Estrelas. É uma série da década de 60, né? E eu vou estar aí fazendo esse estudo do Andrew Loomis e desenhando esses 3 personagens, apoiado como base no método do Andrew Loomis. Eu vou fazer esses 3 personagens, esses três rostos, né? Que são 3 cabeças, são 3 personagens, né? E eu vou usar o método do Andrew Loomis para criar essa arte, essa ilustração. Porque atrás de cada desenho não é simplesmente desenhar, tá bom, pessoal?
não é simplesmente desenhar, tem uma construção atrás do desenho, tá? É que nem a gente construir uma casa. Para construir a casa precisa fazer a fundação. A fundação para colocar as colunas, os pilares, né? Porque senão, sem a fundação e sem as colunas, a casa vem abaixo, né? A casa desmorona. Dessa mesma maneira é o desenho. Atrás de cada desenho, para o desenho ter uma base sólida, para o desenho parecer bem estruturado, para ele ter uma aparência bem consistente, bem estruturada, bem sólida, bem incrível, é necessário ter uma base por trás dele, né? E essa base nada mais é do que a construção que nós utilizamos para fazer, né, colocar os elementos, né, da cabeça, que são os olhos, o nariz, boca, orelha e etc., né, cabelo. Então, por trás, antes de tudo isso, tem uma construção, existem diretrizes a serem seguidas, né? Se você realmente quer um desenho sólido, se você quer um desenho crível, né? Um desenho o mais próximo do real possível, se você gosta de desenho realista, então você não pode pular essa parte, você não pode esquecer disso. Para um desenho ser realista, ele tem que seguir um certo padrão conforme dentro da realidade, né? Como é no mundo real, né? As formas, me refiro às formas, né? As formas, né? Nariz, boca, orelha, né? Essas formas têm que ser o mais próximo da realidade possível se eu quero transmitir um desenho realista. Se eu quero fazer com que o meu desenho passe como um desenho realista, então tem que existir essa base por trás, apoiada na realidade. Correto, pessoal? Então essa introdução, eu comecei fazendo o vídeo mais com essa introdução, tá bom? Para vocês entenderem do que se trata esse vídeo. Esse vídeo vai ser um tutorial, é o primeiro tutorial de uma série de rostos, tá? De cabeça, de desenho de cabeça. Nós vamos começar essa série, eu vou começar essa série fazendo vários tutoriais, né? E começando pela cabeça, tá? E depois as outras partes do corpo, tá? Nós vamos começar pela cabeça hoje e depois eu vou trazer outros estudos, né? Trazendo outras partes, né? Metade do corpo e corpo inteiro. Tá bom, pessoal? Mas hoje nós vamos começar pelo estudo da cabeça, tá? Então eu vou fazer essa arte, dessa série que é uma das minhas séries favoritas, né? Star Trek, da década de 60, né? E são 3 personagens que eu vou estar ilustrando, correto? E esses 3 personagens eu vou usar como eu quase sempre eu uso, né? Quase sempre eu uso o método Loomis, né? Foi assim que eu aprendi a desenhar cabeças, né? E que eu venho praticando ao longo desde quando eu retornei ao desenho. Eu tenho estudado bastante o método do Andrew Loomis e eu tenho me apoiado nesse método desse grande artista e também foi um grande ilustrador e professor norte-americano. Tá bom, pessoal? Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar, aqui tem uma esfera, que vai ser uma cabeça, aqui tem outra e aqui tem outra, tá? É uma ilustração, é um trabalho que eu vou fazer, tá bom? São 3 personagens, eu já montei a composição, eu imaginei a composição mais ou menos, eu fiz um estudo rápido, um esboço, e já decidi a composição. Um vai ficar aqui, o outro aqui, o outro aqui, e depois eu vou fazer a nave aqui, a nave deles, né? A nave do seriado,
a Enterprise. Eu acho que eu vou fazer ela aqui em cima. Ou talvez eu faça aqui embaixo, mas não, acho que eu vou fazer ela aqui em cima, né? A espaçonave do seriado, né? A Enterprise. E eles vão estar aqui abaixo aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês gostem. E essa é uma introdução. Agora eu só vou mostrar uma arte para vocês que eu fiz, também baseado no método do Andrew Loomis. Pessoal, se vocês conseguirem enxergar a câmera, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Essa aqui foi uma arte que eu fiz. Tá desfocando a câmera. Desculpa, tá, pessoal, tá desfocando a câmera, mas foi uma arte que eu fiz. Focou. Essa aqui foi uma arte que eu fiz também baseado, seguindo as diretrizes do método do Andrew Loomis, né? Essa aqui é uma arte que eu fiz, uma ilustração, um pôster que eu fiz, né? Essa montagem, né? Eu criei essa composição e fiz esse desenho, fiz essa arte, né? Como vocês podem ver, é um desenho realista, né? Esse aqui é o Superman, né? Do filme clássico, né? Do filme clássico. Do fim da década de 70 para início da década de 80, né? Eu acho que esse filme foi gravado no final da década de 70, agora eu não me recordo muito bem, mas eu acho que foi mais ou menos isso, né? E aqui é o Christopher Reeve, né, que interpretou o Superman naquela ocasião, né? Aqui é a Margot Kidder, que interpretou a Lois Lane, né? E aqui o Superman aqui voando, né? Voando. Então, esse aqui eu fiz esse desenho baseado também no método do Andrew Loomis. Então, que consiste em fazer um círculo, uma esfera, né? Da qual a gente divide essa esfera no meio, correto? No meio, que é a altura da sobrancelha, ou a altura dos olhos, né? E nós dividimos essa esfera em 3 partes iguais. Colocamos uma linha aqui que é o início da linha do cabelo, outra linha mais abaixo, que é a base do nariz, né? E depois mais uma medida abaixo da linha do nariz, que é a linha do queixo. Então nós dividimos, fazemos uma esfera, né? Dividimos essa esfera ao meio, né? Traçamos uma linha, traçamos outra linha acima, que é a linha de limite, onde começa o cabelo, outra linha abaixo, limite, que é a linha de base do nariz, né? E entre a linha da base do nariz, nós colocamos mais uma linha abaixo que define o tamanho do rosto, né? Que a linha do queixo seria, né? E depois a gente emenda essas laterais, emenda essa esfera, né? Dando assim a forma do rosto. É claro, cada pessoa tem uma fisionomia, cada pessoa tem ninguém é igual, né? Então, para você, o método é o mesmo para todos. O método sempre é o mesmo para todos, mas para você definir a fisionomia, aí você vai ter que ter um pouquinho de percepção apurada, né? Isso vem com treino,
né? Para você colocar a semelhança, né? Em cima do método, em cima da base, né? Que é o círculo, a circunferência, né? E as linhas diretrizes, claro, exige um pouquinho de percepção, um pouquinho de prática, de esforço, né? Mas não é impossível, tá bom, pessoal? Isso aí você vai praticando e você consegue essa similaridade, né? Esse grau de semelhança, né? Aqui o Christopher Reeve, eu fui, né, tentando chegar ao máximo, né, da semelhança do Christopher Reeve, né? Usando o método Loomis por baixo desse desenho, né? Que ambos foram feitos com o método do Andrew Loomis, os dois, tanto o Christopher Reeve como a Margot Kaider. E ela a mesma coisa. Eu fiz a base seguindo o método do Andrew Loomis e depois eu vim tentando chegar ao máximo da semelhança dela, né? Da fisionomia dela. E eu gostei bastante do resultado, né? Eu acho que ficou bem parecido, né, com o Christopher Reeve e a Margot Kaider, né? Eu consegui êxito, né? Nesse trabalho eu acho que eu consegui 100% de êxito, né? E foi o método do Andrew Loomis que eu usei como base. Então, pessoal, vocês podem ver, né? É um desenho realista, né? Ele ainda não está finalizado, eu comecei a fazer algumas texturas aqui, mas estudo de texturas é para outra ocasião, tá? Eu até poderia usar ele depois para explicar, né? Mas quando a gente chegar nesse estudo de texturas, eu explico como que essas texturas, essa ideia de textura que eu quis dar aqui, né? Aqui abaixo do queixo, no pescoço dele aqui. Eu quis fazer algumas texturas. Eu não finalizei, eu comecei, mas não finalizei. Esse desenho está 95% finalizado. Aqui ainda faltou alguns detalhes, algumas sombras, mas ele praticamente está 100% terminado, né? Os retratos estão prontos, os retratos estão finalizados. Aqui eu só mesmo não dei continuidade aqui na capa, algumas sombras, né? Alguns pequenos detalhes que faltaram, né? Mas o desenho em si, os retratos, os porta-retratos, né? Estão finalizados e eu consegui esse resultado, né? Seguindo o método do grande Andrew Loomis, né? Ilustrador norte-americano, né? Então é isso, pessoal. Então é isso. Ó, que bacana. Eu gostei bastante desse trabalho, né? Gostei bastante desse trabalho, dessa arte. E esse vai ser mais um trabalho realista, tá? Seguindo o método do Andrew Loomis, né? Aqui vai ser o Capitão Kirk, né? Aqui o Sr. Spock, né? E aqui eu vou fazer o Dr. McCoy, né? O Capitão Kirk foi interpretado pelo grandíssimo William Shatner, né? O ator William Shatner. O Sr. Spock foi interpretado na ocasião pelo grandíssimo Leonard Nimoy, né? E o Dr. McCoy, ele foi interpretado pelo DeForest Kelley, tá? Grandíssimos atores aí dos anos 60, e eu vou fazer essa arte do Star Trek, né? Aqui será o Capitão Kirk,
aqui o Sr. Spock e aqui o Dr. McCoy. Tá bom, pessoal? Essa foi uma introdução, tá, desse primeiro vídeo sobre como desenhar cabeças, seguindo o método do Andrew Loomis, ilustrador e professor norte-americano Andrew Loomis. Tá bom, pessoal? Então, os próximos vídeos aí, nós vamos estar dando continuidade nesse trabalho que eu vou usar como tutorial desse estudo, tá? Desse passo a passo para vocês, tá bom? Eu quero deixar registrado aí também esse meu desenho usando o método do Andrew Loomis, né? Sim, tem uma infinidade de vídeos aqui no YouTube, tem infinidade de vídeos excelentíssimos, né? Já desenhando, seguindo o método do Andrew Loomis, né? Ensinando como desenhar cabeças de vários ângulos, enfim. Mas eu quero deixar o meu aporte aqui também no meu canal, né? Com a minha personalidade, né? Com o meu jeito de explicar, correto? E como tutorial, né? Para todos aqueles que estão iniciando no desenho, né? Que gostam de desenhar, eu vou deixar essa a primeira videoaula, tá? De como desenhar cabeças utilizando o método do Andrew Loomis, tá? Com a minha personalidade, com o meu toque, tá? Com o meu jeito de explicar. E é isso, tá bom, pessoal? Então esse primeiro vídeo foi mais uma introdução, foi um vídeo introdutório, tá bom? E nos próximos vídeos, então a gente eu vou realmente estar já começando essa arte, tá? Começando essa arte utilizando o método do Andrew Loomis. Tá bom, pessoal? Então até os próximos vídeos. Esse aqui é o estudo de cabeça, tá? Como desenhar rostos, né? Como desenhar a cabeça utilizando o método do Andrew Loomis. Tá bom, pessoal? Então até os próximos vídeos. Essa foi uma introdução, um vídeo mais introdutório, eu mais explicando, né, do que será esse vídeo. E a partir do segundo vídeo eu já assim desenhando e fazendo as linhas, começando a construção, né? Aqui eu fiz apenas os círculos, né, para definir a composição desse trabalho, mas no próximo vídeo eu já vou vir começando a ilustração, começando essa arte, né, com explicações, enfim, né, utilizando o método do Andrew Loomis. Então até o próximo vídeo, pessoal. E me siga aqui no meu canal, tá bom? Se você não é inscrito ainda, deixe seu comentário, deixe um like se você achar relevante, tá bom? Pode comentar aqui embaixo nos comentários. Então, se você não me segue, me segue aqui, tá bom? Para mais vídeos como esse, para mais tutoriais de desenhos, que eu vou estar trazendo muito conteúdo ainda, tá bom, pessoal? Muitos conteúdos eu quero trazer no canal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Seja bem-vindo, bem-vinda, tá bom? E deixe seu comentário, deixe aqui o que você achou, pode deixar sugestões também, estou aberto a sugestões. Deixa aqui o que você achou desse vídeo, me conta aqui a sua dificuldade, você tem dificuldade para desenhar a cabeça, você está iniciando agora no desenho, eu gostaria de saber. Os comentários estão abertos, tá bom, pessoal? Sinta-se livre para comentar, para compartilhar, tá bom? Deixe a sua curtida, o seu like, eu vou apreciar bastante. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.